Sejam bem-vindos ao Blog Desenho A. O meu nome é Pedro Silva. Hoje vamos continuar a falar de pastéis. Neste caso, vou fazer um exemplo com pastel de óleo. Nos dois últimos blocos, no 30, falámos genericamente de pastéis. No 31 falámos de pastel seco. Fiz um pequeno exemplo aplicando algumas técnicas de pastel seco. E hoje vamos aplicar umas técnicas de pastel de óleo. Portanto, vou falar um bocado aqui do pastel, quais são as suas técnicas. Apesar de terem o mesmo nome, os pastéis de óleo e os pastéis secos têm plasticidades diferentes, as técnicas de empregos, algumas são semelhantes, outras nem por isso. Portanto, resumindo um pouco daquele primeiro bloco que falámos de pastéis, o pastel de óleo surgiu na década de 20 do século XX, do século passado, no Japão. E após várias experiências com o material, no final da década de 20 eles tinham um produto que era utilizado acima de tudo em termos escolares, mas alguns artistas começaram a utilizar também. Durante a Segunda Guerra Mundial, devido à escassez de materiais, os pastéis de óleo utilizavam na sua base óleo de coco e outros aglutinantes, e a Segunda Guerra Mundial veio interromper muitas das cadeias de fornecimento, houve uma economia de guerra e os materiais possíveis eram passados para a economia militar, o que deixou muitos destes materiais, alguma escassez nestes materiais. No final da Segunda Guerra Mundial, 1945, Picasso pede a Henri Sennelier que lhe produzisse pastéis de óleo, o que ele fez, e em 1949 Sennelier lançou a primeira linha de pastéis de óleo profissionais. Portanto, ele fez experiências antes, trabalhou com o Picasso durante aqueles anos do final da guerra até 1949 e então depois produziu estes pastéis de maior viscosidade, utilizando pigmentos base de melhor qualidade, então produzindo um material de uso profissional. Paula Rego, pintora portuguesa, vive no Reino Unido, utiliza muito o pastel nas suas obras, nomeadamente pastel seco e pastel de óleo, utilizando técnicas mistas. Os pastéis de óleo podem ser trabalhados com inúmeras técnicas. A primeira técnica é aplicando um primário. Por exemplo, da aguarela, por exemplo, prepara-se a folha, faz-se uma base, em vez de ser uma lavagem seca, como se faz com o pastel seco, em que aplicamos primeiro o pastel e passamos com o papel para ficar com uma superfície uniforme. Neste caso, podemos aplicar uma aguarela para ajudar a agarrar melhor o pastel, mas também para criar uma base que vai puxar as cores ou tirar-lhes saturação, dependendo do tipo de cor que apliquemos no papel. Ou seja, podemos aplicar uma cor neutra, cinzento, ou uns determinados tons de castanho menos saturados, ou dessaturados, quero dizer, para ficar um fundo neutro, e depois sobre esse fundo neutro aplicamos o pastel de óleo. O empasto é uma técnica que também já falei no último bloco. É utilizada na pintura a óleo, na pintura a acrílico, cera, pastel seco, pastel de óleo. No pastel seco é menos eficaz pela natureza do material, mas no pastel de óleo funciona muito bem. Principalmente em lápis de óleo ou pastéis de óleo de alta viscosidade, que permitem uma melhor mistura dos dois materiais. Na mistura por camadas, podemos combinar pigmentos variando a pressão, criando tons ou alterando valores de saturação. Tal como nos pastéis secos e no lápis de cor, por exemplo, fazermos mais ou menos força vai-nos permitir depositar mais ou menos pigmento sobre o suporte que estamos a trabalhar. Portanto, com o óleo nós podemos, lá está, fazendo mais força, fazendo quase um empasto, ou então suavemente aplicando camadas que vamos trabalhando umas por cima das outras e misturando as cores.
O pontilhismo é uma técnica que pode ser utilizada com vários materiais, desde o caneta de feltro ao lápis de cor ou à tinta de óleo ou acrílica. E também pode ser utilizado com pastel. Portanto, é um trabalho mais moroso. Dentro do que poderemos chamar pontilhismo ou das misturas ópticas, podemos fazer um trabalho também mais próximo do impressionismo, em que, em vez de serem pontos, são umas coisas mais tipo vírgulas, uma coisa mais fluida, ou até inspirar-nos em artistas como Van Gogh, em que quase trabalhamos a linha e o gesto para criar, então, as misturas ópticas. Com o pastel de óleo, no final, pode aplicar-se a aguarelas, ou outro atuante úmido, que preenche as áreas em que o papel fica exposto. Portanto, muitas vezes trabalhamos com papel, por exemplo, de alta rugosidade e que nos deixa áreas em que o pastel não agarrou. O que se pode fazer, depois de deixar o pastel repousar durante algum tempo, aplicar então uma aguada, ou tinta da China ou aguarela, que vai entrar nestas zonas onde os poros do papel estão expostos e uniformizar mais o desenho. Aqui o desenho gestual é um pouco o que falava anteriormente sobre aquele estilo de pintura próximo do Van Gogh, ou se quisermos ir um pouco mais à frente no tempo, mais próximos dos expressionistas como o Edvard Munch ou o Egon Schiele. Bem, o senhor tem um nome difícil de pronunciar. Bem, mas tudo o que são desenhos mais gestuais, com traço com força, procurando a expressividade da cor e do gesto e não tanto o rigor da representação. A raspagem ou garratage é uma técnica em que aplicamos pastel de óleo às camadas e até se for preciso podemos aplicá-lo de uma forma quase de empasto. Depois podemos aplicar por cima tinta de arquivo ou tinta da China e no final raspamos para mostrar as cores que estão por baixo. Podemos também aplicar óleo, por exemplo, óleo de linhaça, que é utilizado na pintura a óleo. Podemos aplicar também sobre os pastéis de óleo como solvente e ajudar a diluir um pouco o óleo. Por outro lado, também podemos utilizar água ras ou turbentina, que vai ter um efeito oposto, vai aguarelar quase o pastel de óleo, porque vai diluir os pigmentos e os óleos. Portanto, a maçã é a mesma do último bloco, um bocado também para termos a noção do mesmo objeto, a mesma figura que queremos representar, pode ser representada em pastel seco ou pastel de óleo e ver qual é a diferença entre eles. Vou começar por criar uma base, vou começar tal como fiz no bloco anterior, vou começar pelo amarelo, mas não vou fazer preparação da folha. Para isso teria que ter feito antes, ou, por exemplo, podia trabalhar com uma folha de cor, por exemplo, papel craft, ou papel manteiga, ou uma folha de cartão de um bloco de papel cavalinho cinzento e trabalhar sobre esse tipo de material. Mas vou então começar por desenhar uma circunferência e procurem sempre, pelo menos na literatura que tenho lido e que tenho observado, é sempre, ou quase sempre recomendado começar pelas cores mais claras. Não quer dizer que não se possa trabalhar com as cores mais escuras primeiro, mas as misturas fazem-se melhor acrescentando escuro ao claro do que o oposto.
O amarelo sobre o branco não tem grande contraste, mas podem começar a ver a tentativa de criar as linhas que estão na superfície, na pele da maçã. Desenha-se então as linhas curvas para nos darem o volume, mas também que nos ajudam depois, mais à frente, conforme vamos fazendo as misturas, a criar os efeitos da pele da maçã. Portanto, vou agora acrescentar um pouco mais de outra tonalidade de amarelo. E vou passar agora para tons mais alaranjados e depois passo para os vermelhos. Eu, quando passo várias vezes no mesmo sítio, é porque quero mesmo depositar mais material num só ponto. Fazendo então o empasto. Tendo então o estar a aplicar pequenos movimentos circulares é para que os pigmentos se misturem e, como temos zonas que não têm pigmento, vão criar então áreas em que as tonalidades se fundem e temos então tonalidades diferentes na superfície da maçã. E podem pensar neste momento, as maçãs não são laranjas, mas a ideia é construir as tonalidades e fazer as misturas cromáticas umas sobre as outras. Então, a aplicação do amarelo e do laranja vão-nos ajudar a aplicar depois o vermelho por cima e a criar tonalidades diferentes. E agora que já apliquei aqui as sombras, utilizei estes tons mais
acastanhados e do castanho. Eu apliquei também um pouco de preto e agora vou aplicar o vermelho por cima para fazer mistura e escurecer aqui o vermelho, mas também para procurar fazer a gradação das cores. Eu ainda não apliquei, ainda não desenhei ali o pé da maçã. Vou deixar isso para o fim, porque posso aplicar por cima do que já está feito. Mas já temos então aqui uma zona de sombra e a construção do volume começa a aproximar-se mais da ideia da maçã, ou da forma. Onde eu quero ter mais intensidade de vermelho, faço mais força. Onde eu quero ter menos intensidade e que se misture mais com o laranja e que os amarelos estão por baixo, aplico menos força para que a textura fique diferente, mas também a luz e as sombras também se alterem. Aqui tenho uma zona mais escura. E há aqui zonas em que podemos aplicar o rosa. Nos vai ajudar ali com os reflexos, mas também aqui nestas zonas mais claras. Eu continuo aqui a aplicar o vermelho sobre a superfície e depois já vamos então dar aqui alguns detalhes, ver que zonas é que podemos escurecer, onde é que podemos aplicar outras tonalidades. E fazer o pé
agora que temos aplicadas as cores, vou começar a fazer a mistura com o dedo. Não é obrigatório fazer mistura desta forma. Podem aplicar outros métodos. Há misturadores e lá está, podem utilizar um solvente como a cotonete, que também ajuda a misturar as cores. E depois de misturado, podemos voltar a acrescentar cor por cima, para acrescentar detalhe, textura. E também luz e sombra, que são importantes para a definição da forma. Já aqui fiz uma asneira. Estamos quase no final. Eu vou então aplicar aqui um bocadinho de sombra. E utilizar aqui o cinzento. Aqui o pé seria mais curto, mas eu exagerei um bocadinho. Não faz mal, fica também mais visível desta forma. E estamos mesmo no final. Só aqui então dar os últimos retoques e passamos para o nosso resumo. E falta aqui assim um bocadinho de vermelho, só para terminar. Pronto. Faltaria então aplicar um fundo para destacar a maçã. Mas também o tempo que temos não é muito, mas dá para observar, pelo menos aqui, uma técnica em que utilizamos basicamente o empasto e a mistura óptica para criar então a nossa maçã. Portanto, a proposta é semelhante à proposta anterior, numa folha A3 ou A2. Façam 2 quadrados, ou façam um desenho numa A3, 2 desenhos em 2 folhas A3 e apliquem diferentes técnicas de pastel, vendo qual é o resultado final. Podem fazer uma aplicação mais próxima daquilo que fiz hoje, em que tentam mais o empasto e esta mistura óptica, e depois podem aplicar no segundo desenho um solvente como a turbentina ou a água ras, ou então utilizarem óleo para diluir o pastel. Podem utilizar misturadores, que não sejam os dedos, o esfuminho que utilizamos, por exemplo, no desenho a carvão e no desenho a grafite, também pode ser utilizado para fazer o esbatimento das cores e a mistura das cores. Portanto, desenhem uma peça de fruta única, pode ser uma maçã, uma laranja, para poderem explorar bem as gradações das cores.
e depois podem partilhar. Portanto, as múltiplas técnicas de pastel seco e de óleo dão uma grande versatilidade ao desenho e a sua exploração permite também a experimentação com técnicas avançadas e mistas, que podem levar à criação de obras únicas e de grande impacto visual. Se procurarem, vão encontrar muitos trabalhos feitos a pastel seco. É mais difícil encontrarem trabalhos de artistas a pastel de óleo. É um material menos utilizado, mas, como podem ver, tem um bom resultado. Tem um impacto visual bastante forte, tem cores intensas. O pastel tem normalmente cores, o pastel seco tem cores mais suaves. A plasticidade é mais difícil de trabalhar, utilizem folhas mais grossas, normalmente acima das 200 gramas, aquele tipo de papel mais pensado para acrílico, porque aguenta mais o pastel. De resto, resta-me pedir que partilhem os vossos trabalhos, utilizem o hashtag Estudo em Casa e o hashtag Desenho A. Agradeço a vossa presença, fiquem bem e até à próxima.